Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast oficial da Unifacamp. Antes de mais nada, você já se inscreveu em nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, fortaleça a semente aí do conhecimento, espalhe a semente do conhecimento, ajuda a gente a fortalecer esse canal, levar informação de qualidade. Vou até ajeitar meu microfone aqui, para ficar legal. Então fortaleça a semente do conhecimento, se inscreva em nosso canal. E depois que você se inscrever em nosso canal, ative o sininho, sabe por quê? Porque todas as vezes que nós entrarmos aqui no ao vivo, você vai ser notificado, você vai ser notificada e vai poder acompanhar o nosso podcast. E ó, aqui embaixo do YouTube tem todos os outros episódios. Falamos sobre, deixa eu tentar lembrar, são vários temas, tá? Psicologia, educação física, enfermagem, nossa, muita coisa. Se eu começar a falar aqui, eu vou até esquecer. Então, ó, aqui no nosso YouTube tem todos os outros episódios, mas também estamos nas principais plataformas de áudio. Pois é, Deezer, Google Podcasts, Spotify e aqui mesmo no YouTube, tá bom? Então, não tem desculpa. Você pode ouvir. A informação chega até você da maneira que você desejar. Quando, onde, às vezes na sua academia, você treinando, malhando lá, você pode escutar o nosso podcast, trabalhando, enfim, a informação chega, tá? E hoje o bate-papo é mega sensacional, porque eu estou aqui com a professora Marisa Miranda, ela que é especialista em serviço social, trabalha já há muito tempo nessa área, vai tirar nossas dúvidas, então eu vou me virar para falar com a professora Marisa. Olá, professora, boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É isso, eu estou honrada por estar aqui a seu convite, Dani. Principalmente você é uma pessoa, uma personalidade, né? Ô, louco! Obrigada, professora Marisa. Antes de mais nada, pessoal, eu vou fazer o seguinte, antes da gente bater aquele papo legal com a professora Marisa, eu vou apresentá-la para você, tá? Então, eu vou falar aqui mais ou menos vou falar o currículo da professora Marisa. Se tiver alguma coisa errada, pode me corrigir, tá? Sim. Aqui agora mesmo, pode corrigir, tá? Ao vivo. Sim. Vamos lá. Pessoal, professora Marisa Miranda, graduada em Serviço Social, atua na área há mais de 10 anos, pós-graduada em Política de Assistência Social e também Docência em Ensino Superior. Atualmente cursa Direito pela Unifacamp. É mesmo? É mesmo. Que legal! Faz parte do corpo docente aqui da nossa instituição, tá? Há 3 anos. E além de lecionar, também supervisiona estágios de alunos. Pois é, você que está começando aí, ou você que vai começar a cursar Serviço Social na Unifacamp, olha aqui, ó, quem vai ficar de olho em você na hora dos estágios. Inclusive, se inscreva para o vestibular, tá bom? unifacamp.edu.br/vestibular, se inscreva ou acesse o site unifacamp.edu.br, vai lá na parte de cursos, né, de EAD, porque é um curso de EAD, vai lá em Serviço Social e você vai ficar sabendo como é que é o esquema do curso, quanto tempo, enfim, vamos falar disso aqui, mas caso você queira acessar, também tem as informações no site, tá? Inclusive o QR Code está na tela para você, ó, unifacamp.edu.br/inscrição, aponte a câmera do seu celular e já se inscreva agora para o vestibular, tá bom? A professora coordena o curso de Serviço Social da Unifacamp e atua também como funcionária pública dentro da área de assistência social. Assistência social, serviço social é a mesma coisa, Pro? Então, assistência social é a política pública, né? Assim como educação, saúde, assistência social é uma política pública, é uma política recente, ela vigora desde 2004, né? E por isso ela não é tão conhecida, né? As pessoas, quando se referem à assistência social, né, elas não têm o conhecimento de que está falando sobre a política pública. Ah, entendi. Então são distintos aí, né? Sim. O serviço social. Antes de falar sobre o serviço social, assistência social,
Sempre foi sua paixão fazer serviço social ou cursar serviço social? Ou quando criança ou adolescente pensava em fazer outra coisa? Como é que foi o interesse por essa área, né? Porque é uma área muito específica. Ela é muito específica, é uma área que ela exige muito, né? Imagino que sim. Muita sensibilidade. Quem trabalha nessa área tem uma sensibilidade à flor da pele. Então, quando eu nunca tive a ideia de ser assistente social. Na verdade, quando criança, eu nem sabia que existia essa profissão, né? Porque também, como não era regulamentada, né? Ah, entendi. Não é uma profissão regulamentada há muitos anos, né? Então, ela foi regulamentada, né? Já faz bastante tempo, né? Eu não me recordo agora a década, mas assim, eu sempre gostei do contato. Porque é uma questão de ajudar, né? Não. Não? Não. Nada a ver? Não. É que é assim, as pessoas... É complicado Você entendeu? Entendi, Porque as pessoas sim. acham que o assistente social, o serviço social, vai lá e, precisa de um cobertor. Ele que vai correr atrás e vai arrumar esse cobertor para essa pessoa que está em situação de rua, Também, né? Também. O que acontece? O serviço social, ele nasceu dentro da igreja, né? Uhum. Então, era uma questão de caridade, né? Então, o assistente social que se formava, ele atendia a população carente, até porque a população naquela época não tinha acesso, né, à alimentação, não tinha acesso à saúde gratuita, né? Então, não tinha os direitos sociais. A partir do momento que o assistente social, a profissão foi regulamentada, e aí a gente trabalha com o código de ética, né? São as normativas, tem as legislações pertinentes. Então, o assistente social, na verdade, ele acessa direitos, né? Então, ele é o grande... Mentor? Ele é aquele profissional que, quando você procura, ele vai te acessar todos os direitos sociais da qual você estão sendo violados. Por exemplo, a família lá descobriu que maltrata a criança, né? Antes do conselho tutelar, é o serviço social que toma partido ou não? Não. É quando há uma suspeita de alguma violência doméstica, ou então realmente tem uma denúncia, aí geralmente a polícia é chamada, a polícia aciona o sistema de proteção, que é o conselho tutelar, né? E o conselho tutelar vai encaminhar essa família, vai tirar a criança do risco e vai encaminhar a família para ser acompanhada pelo assistente social. Então, vamos supor que essa criança sofreu uma violência. Certo. E precisou ser retirada da família. Essa criança vai para uma família extensa ou para um abrigo, enfim. Quem fez isso foi o conselho tutelar, a polícia foi acionada e o conselho tutelar fez isso. Mas quem trabalha com a família a partir daí, para reestruturar, para que essa criança volte para essa família, então ela tem que ser trabalhada. Esse é o trabalho do assistente social, um dos trabalhos do assistente social, é acompanhar essa família. Acompanhar, e junto com vocês, imagino que deva ter outros profissionais também, como o psicólogo, sim, né? Sim. É todo um trabalho multidisciplinar aí. Totalmente, porque assim, o assistente social, na verdade, ele está em vários lugares, né? Ele está na saúde, na educação, ele está na rede toda. E você quis fazer assistência social por conta disso? Por talvez reparar que precisava desse serviço aí em alguns órgãos públicos e tal? A gente não terminou, né, de concluir. Verdade, né? A gente foi discorrendo, então. Não, eu fiz faculdade de serviço social no momento que eu tinha um projeto com 10 pessoas com deficiência visual. Certo. Eu ensinava esses deficientes a fazerem... Eu tinha uma empresa, eu fazia... eu capacitava esses deficientes a fazerem massagem e eles faziam parte de uma equipe. E nessa equipe... eu fui descobrindo essa questão aí toda, né, do serviço social. Nossa, que legal! E aí eu fechei minha empresa, fechei tudo, fiz o curso e fui para a área. E foi para a área, foi assim. Foi. E foi tá até hoje. Tô até hoje. Que legal, incrível. Gente, olha, se você tiver alguma dúvida,
alguma sugestão, você pode mandar aqui nos comentários, né? Tá? Esse episódio, por mais que ele está sendo gravado, depois nos comentários a nossa equipe responde, a professora responde, tá bom? Então, interaja com a gente. Mande aí nos comentários do YouTube, tá? A professora Marisa está aqui falando sobre assistência social, serviço social. E aí, professora, então, esse curso, na verdade, só para esclarecimento, é um curso EAD. EAD, se você perdeu esse episódio, acesse, porque temos com o professor Mauro Gebran, que fala tudo sobre EAD, que é o Educação à Distância, né? Sim, sim. Educação ou ensino à distância. Sim, ensino. O ensino à distância. Olha, me deu um branco agora, até né? eu, viu? Eu fiz essa mesma pergunta pro professor Mauro Gebran. Mas, enfim, ensino, eu vou falar educação à distância. Sim. Ô, meninas, qualquer coisa a diretora me dá um toque aqui no ponto e aí eu falo certinho, tá bom? Por quê? Porque é quanto tempo de curso? Então, esse São curso... 3 anos? Não. Educação à distância, Pro. Falei certo. Educação à distância. Educação à distância, EAD. São 3 anos? Não. Esse curso, ele tem uma duração, a exigência do MEC e dos conselhos, né, ABEPs, que são as associações que cuidam nas normatizações e legislações desse curso, eles exigem, no mínimo, 2.700 horas. Então, a faculdade, normalmente, ela consegue distribuir em torno de 7 semestres e meios a 8. O que seria isso? Uns 3 anos e meio a 4. 3 anos e meio a 4, Mas olha isso só. depende do aluno, porque como o aluno ali entra a qualquer momento, né, ele também pode ter ali um problema, acabar... Né, não Porque terminando... faz por módulos, né, as Isso, disciplinas. Exatamente. Mas em média 3 anos e meio. Em média, 4 anos, 4 eu anos. diria. Vamos colocar 4 anos Sempre, de... O nosso curso é a partir de 3 anos e meio. Tá, serviço social. E uma hora ou outra, você que vai cursar ou que já está cursando, precisará vir até a instituição, né, professora? Com certeza. Porque até para fazer a prova, né, não sei. Sim, enquanto, na verdade, as aulas de conteúdo teórico, né, elas são ofertadas de forma online. Maravilha. Você Isso. acessa lá no seu computador. Durante todo o curso, Uhum. tá? Então, por isso que ele é totalmente EAD. E tem 2 encontros. Sim, são 2 encontros, acho que semestrais, para fazer as provas. As provas que isso. o MEC exige e tal, né? Das Sim. disciplinas e tal. Exatamente. E semanal, tem que vir? Algum dia da semana? Não, o aluno ele fica à vontade, caso ele precise vir para tirar alguma dúvida. Ô, gente, você viu como que é fácil, assim, de certa forma, no sentido de comodidade? Nós falamos da questão de ser disciplinado, porque você estudar em casa, você tem que ter muita disciplina. Tem que ter. Né, professora? Porque você vai estar ali, você tem que preparar um cantinho para você, seja no seu smartphone, seja no seu tablet ou no seu computador, você tem que ter ali uma internet legal, ter o seu cantinho e se programar para estudar. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Foco. Tem. E determinação. Sim, porque assim, é muita leitura. Tem bastante leitura, né? E muita pesquisa. Muita pesquisa. E uma hora ou outra você precisará vir até a instituição para fazer essas provas, enfim. Mas não é todos os dias não, né? Talvez nem toda Sim. semana, mas talvez por semestre e tal, enfim. Ou de 6 em 6. Não, 6 em 6 meses não, né? Muito tempo, tá louco? Então, é aquela coisa. O aluno, muitas vezes, ele fica livre, né? A obrigação dele mesmo são as provas, né? Que ele precisa vir fazer aqui na FACAMP, nas dependências da FACAMP. O que o professor Mauro Gebran, vou até ler para você, ele até lembra a gente que é um curso, como a professora já disse, é um curso totalmente EAD, com 2 encontros presenciais, que são as avaliações presenciais exigidas pelo MEC. Isso é semestral. Isso. O CRES, que é o Conselho Regional, exige que as orientações e supervisões de estágio seja presencial, o que não torna o curso semipresencial. É uma exigência do CRES, né, que é o Conselho Regional, que exige isso. Então, você que vai começar o seu estágio, ela que vai te supervisionar. E tem que vir toda semana, né? Então, é assim, quando começa essa fase do estágio. Quando o aluno, para ele entrar no estágio, no quarto semestre, ele já começa a
a se preparar para entrar para o estágio. Aí ele vai para o campo de estágio. Certo. No campo de estágio, o estágio é todinho presencial, nada online. Tá? Que legal. Tanto no campo como na supervisão acadêmica que é comigo. E quando que começam os estágios? Assim, imagino que os alunos já ficam, ai meu Deus, quando que eu vou começar? Tem aluno que já começa logo no primeiro ano, já quer fazer estágio, né? Mas assim, o estágio obrigatório mesmo, porque ele pode fazer o não obrigatório, Certo. né? E entrar no campo para aprender, né? Entender como que funciona na prática, né? O serviço. Mas o estágio obrigatório mesmo, ele começa a partir do 4º semestre. Quando o aluno, se ele tiver tudo ok, com as matérias todas ok, né? Ele tem que ter, no mínimo, 24 matérias aprovadas. Certo. Né? E para que ele possa entrar nesse estágio. Ah, tá? maravilha. Então, E se ele tiver muita reprova e tiver, né, no 4º semestre, não tiver as matérias necessárias aprovadas, ele não consegue entrar no tem que estágio. estudar, viu, gente? E aí cai naquilo que eu estava falando, de que a duração do curso é mínimo 3 anos e meio. Certo. Professora, de fato, para quem está chegando agora, quem está assistindo aí o nosso podcast, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, o que faz de fato um assistente social? É uma boa pergunta, né? Porque as pessoas sempre perguntam o que faz Porque um assistente confunde social. um pouquinho, né? Você pega confunde com um trabalho de talvez psicólogos e no sentido que eu digo assim de dar essa assistência mesmo. Mas eu não vou falar nada, vou deixar para você. Essa confusão ela existe, sim, principalmente com outras profissões, né? Que é porque o assistente social ele brigou muito para estar onde ele está, né? Ele brigou muito para ter o lugar dele. Porque há muitos anos atrás, né, alguns anos atrás, não muitos, eu falei muitos, mas muitos não, mas alguns anos atrás, qualquer outro profissional fazia o serviço do assistente social. E o que faz, então, o assistente social? O assistente social, ele acessa direitos, né? Então, esse é o trabalho do assistente social, acessar direitos. Por exemplo, benefícios, né? Uma família que está numa situação de vulnerabilidade social, né? Família está num risco iminente, né? E procura pela assistência social ou pelo assistente social, pelo atendimento do assistente social, onde quer que ele esteja, mas principalmente na política de assistência social. Certo. Esse assistente social ele vai acessar os benefícios, né? Que são a Bolsa Família, são os benefícios de governo. Né? Para que, pelo menos, essa família consiga tentar sair da situação da qual ela se encontra. Muitas vezes desemprego, muitas vezes é família solo, de uma mulher solo, né? Que tem os filhos, o marido abandonou, aquela família ficou sem... amparo, né? Ficou a ver navios. Muitas vezes a família que veio de uma outra cidade, não tem onde morar, situação de rua... Né? Então, aí tem os equipamentos especializados para atender essas famílias. E onde procura ajuda? Na verdade, então, a minha pergunta seria, quais as áreas que esse profissional pode trabalhar? Imagino eu que prefeituras, né? Os órgãos públicos. Sim. Aonde mais? Sim, como é o princípio da dignidade humana, né? E a gente tem isso na Constituição. Ai, que legal. A gente tem que oferecer isso a nível público, né? O poder público tem a obrigação de cuidar dessas famílias, né? De atender as demandas dessa família. Haja vista que a desigualdade social, é muito grande. Gente não pode culpar a família, né? Por estar inserida dentro dessa problemática, dessa demanda, né? Então, são muitas mazelas, né? Então, a família pode estar passando por uma situação de violência, às vezes nem é uma situação econômica, às vezes é uma violência doméstica, né? E a pessoa não sabe para quem, aonde recorrer, então ela pode procurar o assistente social dentro do CREAS. CREAS, que é o Centro de Serviço, meu Deus! Gente, é que assim, eu entendi, a minha cabeça processou uma coisa e minha fala foi outra. Sem problemas. Mas Mas são os equipamentos, né, próprios, por exemplo. Fala para nós o que é o CREAS. O CREAS é Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Tem aqui na nossa cidade. Tem o CREAS, o CRAS. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. Né? Vamos tomar assim, para você ter uma base, né? O CRAS, ele é a porta de entrada das famílias.
É ali que as famílias entram para poder entender o que está acontecendo e são atendidas pela equipe. E a pessoa que quer procurar esse órgão, CREAS ou CRA, CRAS? Sim, CRAS e CRAS e CREAS, ela joga no site da prefeitura da cidade dela, dá um Sim. Google. O CRAS, normalmente o CRAS, que é o centro de referência, onde é a porta de entrada, dependendo do tamanho da cidade, por exemplo, aqui em Campo Limpo nós temos 3 CRAS. Né? Então, são dentro do território. Eles ficam dentro do território para facilitar a ida dessas famílias em busca dos acessos. Então, o assistente social, ele pode trabalhar nesses órgãos e tem mais algumas outras... Sim. Fala os locais que ele então, pode assim, trabalhar. fora a esfera pública, né, que deixa eu só dar uma repassada. Certo. CRAS e CREAS, que é dentro da assistência social. Certo. Tem o sistema de proteção, né? Tem a saúde, a educação, a habitação, né? Tem o meio ambiente, judiciário, né? Então, o assistente social, ele está em todos os lugares. Né? Todas as áreas. Todas as áreas. Dentro de hospital também? Dentro do hospital, dentro dos postinhos de saúde, né? Agora, mais recentemente, foi aprovada uma lei onde ele pode estar dentro das escolas. Olha, né? importante. Municipais. Creches. Sim. Então, assim, ainda eles estão se adequando a essa lei. Mas logo, logo vai ter que ter, realmente. Por exemplo, em órgãos como a PAI. Sim, o terceiro setor. Também tem, né? Então, o órgão... desculpa, deu uma engasgada aqui. Não, imagina, pronto. Toma uma aguinha. É isso aí, a aguinha da Unifacamp. Fresquinha. Aguinha santa. Então, assim, aonde esse assistente social ele vai ter mais emprego é realmente no poder público. Tá? Entendi. Então, mas também o terceiro setor emprega muito o assistente social. Para quem não sabe, o terceiro setor são as ONGs, né? ONGs, OSCs, são organizações sociais não governamentais. Tá? Então, e também tem os movimentos sociais, né? Geralmente nos movimentos sociais, os assistentes sociais eles fazem parte do grupo de lideranças. Né? Muitas vezes ele não trabalha no movimento social, mas ele faz parte de um grupo de liderança, porque ele é o grande mentor, né, do acesso aos direitos. Como assim? O assistente social ele é o mentor do acesso aos direitos, né? Então, todos os direitos que a pessoa e que a família precisa estar inserida, né, ou seja, os direitos violados que aquelas pessoas, aquela comunidade, aquela família, aqueles direitos foram violados. O assistente social é que vai fazer o acesso. Vou até ser redundante. É um trabalho trabalhoso, né? Um trabalho trabalhoso. Por isso que você tá fazendo direito, Pro? Sim. Pra entender mais das leis. Sim. Adoro. Nossa, não, e o legal é que vai unir bacana com a profissão, né? Sim, porque assim, o serviço social, na verdade, ele é regido por muitas leis. Até mesmo uma coisa simples, que todo mundo fala, você vai lá na assistência social buscar uma cesta básica. Isso, é isso que a gente mais ouve, né? Isso, mas não é assim, gente. A cesta básica, ela faz parte de um programa de insegurança alimentar, que o município, né, em primeiro lugar o governo e também o município tem que ter uma lei específica. Desculpa. Imagina, Pro. Normal. Tem que ter uma lei específica para poder fazer a doação dessas cestas básicas em cima de avaliações, acompanhamentos. Essa família tem que ter um formulário ali, Sim, né? essa família tem que ser inserida nos programas. Ela é acompanhada, a gente faz visita técnica, visita domiciliar. O assistente social vai até a casa da pessoa. Sim. Conversa. Sim. E se preciso for, leva também um psicólogo ou um... Sim, a gente sempre trabalha em dupla. Em dupla. O psicólogo e o assistente social, é bem legal o trabalho da gente, porque assim, a gente sempre trabalha em dupla, porque o assistente social, enquanto ele acessa e ele articula e ele encaminha e ele, né, faz uma parafernália de coisas, o psicólogo ele está ali observando. Né? O trabalho da mente mesmo, né? Observando a família, fazendo um trato com a família, né? Conversando. Que é importante, Muitas vezes eu tô ali fazendo a visita e conversando e pegando alguns dados e o psicólogo só está observando a dinâmica da família, como se comportam as crianças.
E aí a gente faz as intervenções em conjunto depois. Ah, perfeito. Então, na verdade, como nós dissemos aqui no início, é um trabalho multidisciplinar, né? Com vários profissionais e tal. Sim. E aí a senhora falou um pouquinho da onde esse profissional pode trabalhar, né? Principalmente os órgãos públicos, Sim. mas não só os órgãos públicos, Sim. né? Tem o terceiro setor também, enfim. Tem também as empresas, né, privadas. Mas é um nicho muito pequenininho, porque não é um nicho, na verdade é um privilégio, porque assim, são poucas vagas. Porque no Brasil, o assistente social, ele é inserido nas grandes empresas e multinacionais. O que ele faz ali dentro? Então, ele trabalha com acesso aos direitos do trabalhador. Ah, Sempre, daquele funcionário, daquele isso. colaborador. Ele é também um trabalhador, né? Portanto, então, mas ele precisa acessar os direitos daquele trabalhador, em conformidade com o regime, né? Que ele foi contratado, em conformidade com as regras da empresa. Né? Olha, que interessante. O assistente social dentro da empresa também, ele acessa as famílias, por exemplo, uma pessoa que esteja doente com uma doença, né? Como câncer, por exemplo, né? Que está internada, a família ficou sozinha, né? A mulher não tem a quem pedir apoio, então esse assistente social também pode dar todo esse apoio para essa família. Ou esse funcionário, esse colaborador que precisou ser afastado por algum motivo, né? Sim. Pela Caixa Econômica Federal, ele vai ter um respaldo ali desse profissional, né? Sim, sem contar que dentro da empresa existe também toda a possibilidade de encaminhamento, né? Muitas vezes o trabalhador está com algum vício, né? Com bebida alcoólica ou algum tipo de substância que atrapalhe ele no dia a dia no trabalho. Então, o assistente social, ele já, em conjunto com o psicólogo, ele já faz uma avaliação e já faz os devidos encaminhamentos para a clínica. E se ele tiver com um problema, por exemplo, dentro da empresa, né? Talvez ali, acessando o que não deve, né? Em sites errados, porque acontece também, né? Tem esse vício, né? O vício da pornografia, para ficar mais claro. Tem. Mas aí tem que ter lá um conselho e entra aí o trabalho também do assistente social que e de do certa psicólogo, forma, e do psicólogo que vai conversar, né? Nesses casos, muito mais eu acho que o psicólogo, né? Porque envolve muito a questão ali emocional daquele trabalhador. Mas você vê como é importante ter esses profissionais inseridos dentro de empresas, né? Muito. Seja rede de supermercado, seja shoppings, seja o que for, né, Pro? Até porque seria importante, porque o assistente social, ele combate, né, a discriminação, os problemas raciais, os preconceitos, a homofobia. Então, o assistente social, ele está engajado nesses movimentos e ele faz o combate a isso, né? Então, seria bem importante que as empresas brasileiras tivessem realmente essa cabeça, né? Eu também acho. E o profissional, o assistente social, ele tem um horário X para trabalhar? Como que é a demanda de trabalho? Como que funciona? Como que é a rotina de vocês? É bem legal, porque é assim, são 6 horas de trabalho, né? Uhum. Então, o nosso conselho, em meados de 2013, a gente conseguiu a carga horária de 6 horas diárias, 30 horas semanais. Né? Então, o assistente social, ele trabalha essa carga horária. Então, é muito legal porque, assim, você pode desenvolver outro trabalho em outro local, por exemplo, para complementar a sua renda, né? Então, você pode ter 2 empregos, né? Pode. Como eu. 2 empregos, né, Pro? E como que é trabalhar no órgão público, assim? É uma demanda muito grande? Muito. É gigante. É altamente estressante. Só quando você entra nesses órgãos para trabalhar que você consegue entender o porquê que a categoria conseguiu baixar para 6 horas diárias, porque é impossível você trabalhar mais que 6 horas, é muito cansativo. E especificamente, qual que é a sua função dentro desse trabalho? Eu sou assistente social no setor chamado CREAS, onde a gente trabalha com as violências. Nossa, é muita coisa. A cabeça deve ficar... Não, a gente tem, né, uma técnica. Tem que acaba se acostumando. Uma né? terapia também para ajudar, né? Eu sou a favor, né, de todo profissional que trabalha com esses trabalhos que são exaustivos, porque você tá ali, de certa forma, ajudando ao próximo. Sim. E se você não
não tem, talvez, uma cabeça, um preparo, você acaba levando pra casa, perde até o sono, Sim, preocupado, né? Ou sim. preocupada com... Mas é muito. É um trabalho desgastante, mas quando você sai dali, você sabe que você fez o seu melhor. E o profissional que se forma como assistente social, ele está sempre alegre, sempre positivo, porque assim, você vê tanta desgraça no meio do dia Pra que você vai ficar que lá, você acha que a né? sua vida é maravilhosa. Deixando também É. a outra pessoa que você vê que tá numa situação Sim. difícil, pra que você vai ficar todo... Parece que contagia, né? É. Não pode, né? Você tem que ser um alívio pra aquela pessoa. Sim, Afinal, sim. ela está indo até lá Sim. buscando uma ajuda. Talvez É a verdade. última ajuda, É né? verdade. A última ajuda. Tipo, Sim. ai, nossa, tô no fundo do poço, precisa me ajudar, tal. Sim. E eu imagino que você acaba levando essas experiências para suas aulas, né? Compartilhando com os alunos, porque o levo aluno sim. gosta de saber da vivência, né? Nossa, o aluno ama. Então, principalmente o aluno que está em estágio, ele me busca, me procura e a gente trabalha alguns casos ali em grupo, né? Às vezes até individual. Esse aluno pode estagiar no CREAS. Sim, ele pode estagiar no CREAS, no CRAS, da onde ele achar o estágio. E assim, importante entender que quando o aluno está em fase de estágio, Aham. eu acesso vários locais para ajudar esse aluno a achar um local legal para ele. Perto da casa Ah, que dele, né, dentro bacana. da cidade onde ele mora, né? Então, assim, eu facilito bastante, porque eu tenho contato com muitos municípios, né, muitos colegas. Então, São muitos anos na área, né? sim, Muitos e aí a anos na gente tem os grupos de colegas, sempre a gente pergunta, olha, eu tô precisando, um aluno está precisando de um local para estagiar. Tal. Então, a Facamp, ela tem nesse sentido, a gente dá bastante apoio para o aluno. Que bacana, que sensacional. E para compartilhar aqui com a gente, para quem está nos ouvindo, né, na plataforma de áudio ou nos assistindo e ouvindo também pelo YouTube, dá para, sem citar nomes, um caso power, assim, que você falou, meu Deus, esse caso aqui, vem todo mundo pra cá, ó, vamos analisar, um caso bem, imagino que todos os dias tem um caso difícil, mas tem algum que você gostaria de compartilhar com a gente, assim? Olha, Talvez no início da carreira, porque no início da carreira sempre aparece umas buchas, né? Aí você fala, sim. meu Deus do céu. E tem que estar preparado, né? Olha, eu tenho muitos casos, mas eu não gostaria de falar nenhum caso, mas eu gostaria de atentar para uma coisa muito importante. Legal. Do aluno que está entrando para o campo de trabalho, aquele que se formou, pegou o diploma e já está indo para o campo de trabalho. A questão é, assim, quando o profissional, ele entra no campo de trabalho, que ele é procurado pela família. Certo. Porque, assim, a primazia do atendimento, do assistente social, do serviço social, em todos os locais onde ele está, é a família. Né? Então, a gente trabalha família, indivíduo, comunidade. Né? A gente nunca consegue trabalhar indivíduo sozinho. Né? Então, a gente sabe que a problemática daquele indivíduo tem toda uma família por detrás. Então, a gente trabalha toda a questão da família. Certo. É por isso que a gente faz a visita, insere essa família nos grupos, trabalha com as crianças, trabalha com a rede, liga para a escola para saber como as crianças estão na escola, trabalha com o conselho tutelar, enfim, a gente trabalha sempre em conjunto, de uma forma interdisciplinar com a rede. E o que eu tenho visto bastante, assim, que é, assim, o aluno que ele acaba de se formar, ele fica muito em dúvida, porque no CRAS, por exemplo, que é a porta de entrada, existe uma demanda muito grande em busca de alimentos. E, às vezes, o aluno, quando ele faz o estágio dele, ele acaba fazendo no CRAS, ele acaba só pegando aquilo. Um estágio mal feito é terrível, gente. Então, é isso que eu queria alertar. Né? Então, o estágio, quando ele é bem feito, quando ele tem uma supervisão acadêmica, quando a supervisão de campo está em cima, está ensinando, acessando documentações, mostrando leis, tipificações, tudo isso, o aluno, quando ele sai, que ele vai atender lá fora, ele já sabe que a cesta básica, o alimento, não faz parte do atendimento dele, né? Vai muito além, né? Não faz mesmo. Não faz mesmo? Não, não faz mesmo. Porque existe um setor dentro da política pública que chama fundo social, e é esse setor que dá o alimento. Não é o assistente social. O assistente, ele faz todo o acesso a direitos. E qual que é o direito principal que a família precisa acessar? Alimento.
né? E é esse assistente que pega essa família, analisa a situação e manda pro Fundo Social falar, ó, Exatamente, aqui, encaminha. tô. Exatamente, encaminha. Ah, Só que não é só, porque muitas vezes é como se fosse um iceberg. certo. Aquilo ali é a ponta do iceberg. Embaixo existe uma violência, existe uma demanda muito maior, uma situação de pessoa com deficiência, idoso, acamado dentro da família, Isso. né? Muitos casos que eu pego, são casos de idoso que está acamado e está com problema de falta de alimentação, como que chama? Desnutrição. Desnutrição. Então, assim, a gente tem que acessar essa família, entender quais são as demandas e fazer os devidos encaminhamentos para a rede. E aí sim começa o trabalho, que é o trabalho interdisciplinar entre todos os assistentes sociais da rede. Né? Da rede que você diz, daquela rede? Da rede pública, né? Ah, Saúde, educação, né? Então, essa é a grande sacada que eu falo para os alunos que estão se formando, sabe? Saberem que existe uma rede, né? E que essa rede, ela apoia totalmente a família, mas tem que ter o contato. Então, não adianta só atender naquela demanda, precisa inserir a família no acompanhamento. entendi. E, por exemplo, assim, nosso centro aqui está precisando de donativos, tal. É o assistente social que faz esse levantamento e pede para o Fundo Social. Como é que vocês contam com essa ajuda? É o governo que libera verba? As verbas todas governamental, é União. X verba para vocês estados, comprarem municípios. mantimentos e tal. Sim, o município tem um percentual do que ele arrecada, que ele repassa para assistência social. A assistência social repassa para as ONGs, que são os braços da assistência social. Então, por exemplo, a PAI. A PAI é o braço da assistência social, da educação e da saúde. Por quê? A PAI tem a escola especial, então ela é um braço da educação. Então, a verba da educação para atender pessoas e crianças com determinada deficiência, por exemplo, o autismo, né? Então, eu sei que o autismo é uma verba muito legal para o autista. Então, a PAI tem professor especializado que vai atender aquele autismo. E cada autista tem uma verba que vem do governo. Então, governo municipal. são esses órgãos que demandam dinheiro para vocês? Não. Quem demanda o dinheiro, quem demanda o recurso é sempre o governo. O governo federal, estadual e municipal. E, por exemplo, a PAI, que é um exemplo que usamos aqui, é um braço, né, uma extensão do trabalho de vocês. É uma extensão do poder público, na verdade. Né? Então, por ela ser uma extensão e fazer um trabalho que o próprio município não faz, às vezes por falta de pessoal, por falta de local especial para aquelas pessoas que têm aquela deficiência. Então, existe um espaço só para eles, onde tem toda uma equipe multidisciplinar, tanto na saúde, como na assistência social, como na educação. Então, na saúde, tem os atendimentos ambulatoriais dentro da APAI, por exemplo, psicólogo, TO, físio, né, médico, assistente social. Na escola, dentro da APAI, que é a escola especial, tem os professores, que são professores também da rede, né? Então, assim, é todo um conjunto. É tudo a mesma coisa, na verdade. É tudo um braço, né, do governo. E como que vocês fazem para gerir tudo isso da melhor maneira possível? No caso, o trabalho do assistente social. Leis, normativas, tudo que a gente faz, não dá para fazer nada sem acessar a lei. E nada sozinho? Não, nada sozinho. É um trabalho em equipe real mesmo. E os recursos, eles vêm da União, né? Do governo, do Estado. E tem que se virar, assim, de acordo com os recursos, porque às vezes você fala, poxa, se... Não, na esfera pública não. Na esfera pública a gente trabalha só com os recursos públicos. Não, mas eu digo assim, no sentido, poxa, chegou X milhões lá, mas na verdade tinha que vir Y para a demanda, né? Para demanda. Aí imagino que vocês têm que fazer todo um malabarismo. Infelizmente, a política de assistência social é a política que menos tem verba do governo. Olha, que pena. Ela tem muito pouco. Recentemente, a gente perdeu muita verba também, mas agora está se resgatando tudo isso, porque assim, todos os programas e projetos que existem dentro da política tem as equipes, e tem que pagar essas equipes, né? E tem que ter verba para fazer os programas rodarem. Porque o assistente social não é um trabalho voluntário. É um trabalho remunerado. Ele é tudo menos voluntário. Ele nunca foi voluntário, né? Ele era voluntário. Ele foi voluntário na época
antigamente, quando não tinha ainda, a categoria ainda não tinha se... Acho que não tinha nem faculdade, né? Mas é muito antigamente, faz Muito tempo. antigamente Muito isso. antigamente, nas igrejas. Né? Nas Então, por igrejas. exemplo, mesmo dentro das igrejas, se você tem aí a caridade, né? Que é Isso, dentro das igrejas, isso. que essa é a caridade. Então, tem muitas famílias que estão dentro das igrejas e que recebem uma cesta básica, um acompanhamento, uma evangelização, Isso. coisas de igreja mesmo. Isso. Né? E muitas vezes tem um assistente social que trabalha ali voluntariamente. mas Dando que, uma força ali. mas que assim, não é o correto, tá? O assistente social, a princípio, não poderia trabalhar voluntariamente. Mas, na verdade, ele tá ali na comunidade dele, ajudando com o saber ele dele, faz mas par- ele tem o trabalho dele. Sim, sim. Né? Ele tá ali porque, assim, como um voluntário, como uma pessoa qualquer. Né? Mas que não quer ajudar. exercendo a atividade dele como assistente social mesmo. E Mas ele pode levar o saber dele para dentro da igreja. Isso, você né? que é assistente social, que está nos assistindo, que está estudando com a professora ou que vai vir a estudar, se você pode, né, se você quer, na verdade, também ajudar aí, talvez, a sua comunidade, enfim, que você faz parte, né, levando talvez informação ou ajudando, vamos organizar assim, vamos ver qual família realmente está precisando aqui pra gente ajudar com uma cesta básica. Você pode levar o seu ofício de uma forma voluntária, caso você queira. Mas o assistente social tem os trabalhos dele, tem as funções dele, porque geralmente a gente faz isso realmente em igreja, a gente tem lá a nossa profissão e tenta ajudar de alguma maneira, né? Mas o assistente social trabalha umas 6 horas por dia, mas mentalmente acredito que é bem mais, né? Exatamente. E dá pra falar de faixa salarial, pra pessoa ter uma noção? Dá sim. Olha, a gente tem as pesquisas que a gente faz assim, olha, acho que em torno de 2.800 até uns 7.000 em um emprego. Mas 7.000? Uns 7.000, mais ou menos. Olha. Aí, dependendo do local, da cidade, né? Da hierarquia? Tem hierarquia dentro do serviço? Não Tem? Não. Tem o coordenador, que pode ser um assistente social, e aí ele ganha um pouco mais para ser coordenador. Isso que eu tô querendo dizer. Mas aí ele não exerce a função de assistente social, e sim como coordenador, né? Ah, tá. Entendeu? Porque Entendi. ou ele é coordenador ou ele é assistente social. Ou ele é assistente social. E assim, mas é mais ou menos isso. Se a pessoa tem condições, né? O assistente social, como ele tem uma carga pequena, uma carga horária pequena, ele consegue tranquilamente dar conta de 2 empregos, entendeu? Assim, e ele pode ter dobrar o salário, uma renda né? muito legal para isso. Uhum. Então, assim, mas geralmente os alunos que nos procuram são alunos que vêm realmente em busca do serviço público, de concurso, né? E que é aquele aluno que tem esse perfil, ele quer se estabilizar, né? Ele quer ter um salário realmente, Essa é a faixa do certo. concurso também? Hã? Para quem é concursado, essa é a faixa também. Dependendo da cidade. Tem cidade aqui na região que está com um salário já de uns 7.000, mais ou menos. Mas tem cidade que está com valor ainda de 2.800. Por aqui. Olha, e por falar em concurso, temos muitas vagas em concursos públicos, talvez aqui na nossa região, ou para quem quer se aventurar para fora? Tem, sim. Tem? Agora que passou o período eleitoral, certo. Né? Vai abrir concurso em vários locais. Eu acredito que aqui na região, várias cidades, viu? Tem que ficar de olho. Né? Entra no site da cidade, de Campo Limpo, de Jarinu, de Várzea, Jundiaí, Atibaia, Itatiba. Entra sempre no site. Francisco Morato, Caieiras. Um abraço para todo mundo de Francisco Morato, que eu cresci lá em Francisco Morato, tá? Minha segunda casa praticamente, primeira, vai. Eu mudei pra cá, né? Mas morei a vida inteira lá, os amigos estão lá. Sim. E a gente vê, né, que é uma comunidade que precisa também desse trabalho, né? Sim, Todas as cidades precisam desse profissional, desse trabalho. Então, fique atento aí na sua cidade, como a professora disse, para os concursos públicos. Concurso público. Que é a questão da estabilidade também, né? Você sabe que também tem uma coisa legal, que o assistente social que não quer trabalhar com empresa, nem público, ele pode ser um assessor. Ele pode assessorar até mesmo uma prefeitura, né? Uma empresa, ele pode entrar com assessoramento. Tipo, assessorando quem, assim, especificamente? A parte social, em matéria de serviço social. Ah, é? Assim. Por exemplo, tem o compartimento lá, não sei se, não é a palavra compartimento, é a... Setor de direito.
E tem lá os advogados, tal. Pode o assistente social também, de certa forma, fazer parte dessa equipe, assessorando, talvez, ali Como perito, né? Talvez. perito? Como perito. Mas ele tem um curso que ele, além da graduação, ele tem Assistente social perito? Sim. É, o que que faz? Perícia. Área Simples civil, assim. área civil, área criminal. Olha, eu não sabia que dava pra... Então, tem vários ramos dentro da assistência Sim, social, né? inclusive, Várias áreas. no judiciário tem assistente social. Então, dentro do judiciário, é uma área muito concorrida porque se paga muito bem. É mesmo? Tem assistente social e o assistente social ele trabalha exclusivamente a serviço do juiz, né? Quanto ganha, mais ou menos? Nossa, eu não braço tenho nem direito? ideia, mas eu acho que acima de 7 mil. Um bom salário. Bom salário. Né? Então, assim, Nossa, tem vários ramos, né? muito. Serviço social é uma profissão, infelizmente, eu vou te falar infelizmente por quê? Porque o assistente social ele trabalha com uma demanda, né, complicada. Então, ele trabalha com as populações, com a miséria, com a violência. Então, infelizmente, presente isso no dia a dia. tá crescente no Brasil, né? Infelizmente para uns, infelizmente para quem está fazendo o curso, porque vai ter emprego garantido. Isso, tá? pra ajudar, né? Exatamente. É porque, assim, a gente foi crescendo desordenadamente o Brasil, né? O mundo, né? Ah, é toda uma questão social, Sim, né? Aí teria que sim. ter um outro podcast também pra trazer um sociólogo, Sim, seria ótimo, né? um sociólogo. Pra falar dessas questões e junto com o trabalho da assistente social. Porque, como nós já dissemos aqui 500 mil vezes, é um trabalho multidisciplinar. É. Com vários profissionais. Como na área da saúde. Sim. O médico nunca ele é sozinho. Ele tem lá um enfermeiro, ele tem o auxiliar, né? Ele tem toda uma equipe. E no órgão público também, nessas questões do assistente social, do serviço social. Serviço social. Porque realmente é um serviço Sim. à comunidade. É. Mas é só a comunidade? Ou, por exemplo, quem mora num bairro privilegiado também tem acesso? Tem, porque Porque as pessoas têm, né? né? São Eu pensei demandas, isso né? agora aqui. Uma demanda de uma violência doméstica, né? Porque as pessoas acham que pessoas que é um pouco mais abastadas, né? Os ricos talvez não... Claro que precisa. Olha, eu vou te falar uma coisa. O idoso, a pessoa idosa, né? A gente tem vários casos de idosos, né? Que moram em bairros ótimos, Bons. casas enormes, mas que foram abandonados pelos filhos. Caramba. Né? E que aí sofrem maus tratos, foram abandonados, muitas vezes doente, acamado. O idoso, o marido, não consegue cuidar da mulher, a mulher não consegue cuidar do marido e os filhos abandonam. Nesses casos, sempre tem as denúncias, né? Uhum. Porque a gente também estimula muito as denúncias. Tem o telefone da denúncia? Diz que denúncia aí, de cabeça? Nossa senhora, agora você me pegou, que são vários, né? Tem Vários. Mas, assim, Mas se jogar tem o no Disque... Google... Não, tem o Disque 100. Disque 100. O Disque 100. Você vai lá do seu celular, do telefone público, do telefone fixo e liga lá, 100, 100. Vai cair no gabinete da Presidência da República. Pode lá... falar nessa câmera aqui, Disque 100. Disque 100, Você é chique, gente. você tem uma câmera Isso. pra denunciar. Sim, para denunciar maus tratos contra idosos, pessoas Denúncia com anônima? deficiência. Hã? Pode ser denúncia anônima? Sim, pode ser sim. Pode, né? Porque tem Pode. pessoas que não querem se identificar. Totalmente pode, não precisa se identificar, não. A única coisa que a pessoa tem que ter é o endereço de quem ela está ok. sofrendo a violência. Ok. Pelo menos o primeiro nome Uhum. e o local, aproximadamente, tem que ter um ponto de referência. Mesmo que não tiver endereço, tem um ponto de referência. É bem legal. Pra o Disque facilitar o 100. trabalho de vocês também, né? Sim, e aí o que acontece? Quando cai no Disque 100, a denúncia, dependendo da gravidade dela, ela já vai direto para o município de ocorrência. E aí já vai para a polícia, para a delegacia, para o CREAS, para o CRAS, já vai para vários lugares. Daqui a pouco chega lá um monte de gente na casa da pessoa para fazer o serviço de polícia investigar, assistente social acompanhar a família. E assim vai. Se tiver criança, o conselho tutelar também. Inclusive, até falando disso, a nossa diretora aqui, Aninha, até sugeriu, né, de perguntar dentro dessas ocorrências. Vou falar que a nível da nossa região, qual o maior índice talvez de denúncias, né, que recebemos aqui na nossa região? É violência contra a mulher? É violência contra o idoso? Na sua visão aí de profissional? Olha, tá bem ali, né, pareando violência sexual contra criança e adolescente. Cara, olha, isso me deixa numa revolta. E violência contra a mulher.
Violência contra a mulher. Contra a mulher. Violência física. Física, psicológica, Maria da Penha, né? Maria da Penha. E contra crianças. E contra crianças. Contra crianças na pandemia. Absurdo. Nossa, quando acabou a pandemia, que as famílias começaram a retornar para os equipamentos, assim, era uma coisa assim horrível, de tanta violência doméstica. E de quem tanta é que violência contra a E criança. quem é que percebe essa violência na criança? A assim? escola. Ah, os A profissionais, escola é o professor. Por isso que a gente tem que estar sempre alinhado com a rede. Ah, A escola, a saúde. já né? percebe, né? É. Meu Deus. E se você percebeu alguma coisa estranha aí com o vizinho, tal, ou até mesmo com um familiar, tal, Sempre denuncie, porque assim, as pessoas acham assim, nossa, vai denunciar para o conselho tutelar, vai tirar a criança. Não tira, gente, pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, se a criança está em sofrimento e está tendo lá, a pessoa está vendo que a criança... Não é nem conselho tutelar, é a polícia, tá? O maus tratos idoso, a pessoa está sendo maltratada, o vizinho está vendo, tem, né? você é conivente se Chama você a polícia vai- na hora, 190, polícia. na hora. E a polícia vai se encarregar depois de distribuir, depois que ela pegou o agressor, ela vai distribuir aquela família, aquele idoso para ser acompanhado nos equipamentos. Mas é assim, o estímulo à denúncia, ele é muito grande na nossa área, porque assim, a gente precisa, né, que a população tenha essa consciência de que só denunciando mesmo que se pega o agressor. Não tenha vergonha, não tenha medo, E é pode totalmente ser sempre anônimo. anônimo, Tá? totalmente. Então, denuncie, porque você pode literalmente estar arrancando a pessoa de um buraco. Sim, Salvando uma vida de uma situação que lá na frente, ou nem lá na frente, ali naquele momento já tá gerando sérios problemas psicológicos, sim. né, físicos e mentais para essa pessoa. Sim. Então, diz que sim, tá bom? E deixa só, desculpa, posso falar uma coisinha? Pode, Pro. Então, assim, só retomando um pouquinho o que você falou das igrejas, né? A assistente social, ela não atua dentro das igrejas mesmo, tá? Não pode. Na verdade, eu como assistente social e como cidadã, eu posso ajudar numa igreja? Posso. Mas não é o foco. Até porque a igreja não tem... É porque a igreja, ela trabalha com a caridade, com a evangelização. E nós estamos no estado laico, Pode ser um né? trabalho voluntário, dentro Sim. da sua igreja, da sua comunidade. Como pessoa. Como pessoa, Como isso. pessoa, não isso. como assistente social, tá? Ficou claro, pessoal? Então, assim, é muito importante que os alunos e as alunas que vêm buscando curso, achando que vai conseguir exercer alguma coisa lá na frente na igreja, gente, é impossível, porque assim, em igreja você pratica caridade, né? E você vai se formar, são 4 anos de formação para você ter uma profissão e ganhar dinheiro e sustentar a sua família com isso. Então, você pode sustentar a sua família e se você tiver a fim de fazer uma caridade, por que não? Faça, né? Tipo assim, mas vai trabalhar. Legal, né? Sim. E se quiser um paralelo aí, né? Como pessoa, qualquer um pode Fazer um bem ao né? próximo. Isso mesmo. E, Pro, quanto tempo mais ou menos pra gente já encerrando? Falei que passa rápido? Nossa, realmente. Oxe, passa rápido. Eu queria falar mais. Vocês acompanham uma família quando tá nessa situação aí, por exemplo, de vulnerabilidade, ou uma família que tá, alguém sofreu um maltrato ali, uma criança, um idoso, quanto tempo o assistente social acompanha essa família aí? É indefinido, porque assim, quem acompanha é a equipe, né? Uhum. É toda uma equipe envolvida, Uhum. assistente social, psicólogo, muitas vezes tem advogado dentro do equipamento. Depende Equipamento Equipamento que eu falo são os órgãos, né? CRAS e CREAS. Ah, legal. CRAS e CREAS são equipamentos. Não- Por exemplo, as UBS são equipamentos da saúde. Ah, não conhecia esse termo. É. Muito bom. Por isso que o podcast é, levando conhecimento aí. São as falas próprias, né? Legal. De da vocês, profissão, né? Da da profissão, né? Legal. vulnerabilidade, equipamentos. Né? Aham. Tem várias falas próprias aí. Então não tem um tempo certo. Não tem um tempo certo, porque assim, até que essa família supere essa situação. Ah, E assim, ela tem que acessar todos os direitos dela, né? Certo. Desde jurídicos, tudo. Civil. Trabalho, capacitação, acesso à rede de atendimentos. Muitas vezes é uma família que mora muito longe, não tem posto de saúde perto. As crianças estão sem estudar, não tem escola próxima. Então, assim, a gente tem que acessar tudo isso e acessar de maneira, através sempre de lei, gente. A gente acessa todas as leis para poder embasar o nosso trabalho. E, assim, é muito importante falar também que nós somos regidos por um conselho de classe,
muito forte, né? E que ele está, inclusive ele está tendo uma votação para o novo conselho, acho que entre hoje ou ontem e hoje, se eu não me engano. Enfim, são conselhos regionais, tá? E o federal. E todo o nosso trabalho, ele é embasado em legislações, tipificações, normativas, resoluções, todo. A gente Não é faz- achismo não, gente. Não, nós não É fazemos um trabalho nada. sério, Sim. né? Sim. É um trabalho que envolve aí vários profissionais, competentes profissionais para... Sim, e a gente tem o código de ética, que é muito rigoroso, o nosso código de ética, e é através dela que a gente tem as nossas ações, através desse código que a gente tem as ações. Maravilha. Imagino eu que no curso do EAD tem diferentes perfis, desde os jovens até os mais velhos, né? Sim, Porque sim. assistência social é para todos, né, professora? Basta ter o desejo de Sim. cursar, né? O curso de serviço social é um curso assim que empodera muito a pessoa, coloca a pessoa na base, no topo de qualquer assunto que ela queira tratar. Depois, quando ela estiver dentro da área, ela consegue. Então, você que está saindo do ensino médio, faça. Ou você que já, né, dedicou sua vida aí à sua família, aos seus trabalhos e quer também cursar um novo curso, né, uma nova graduação, faça assistência social. O perfil, né? O perfil nosso, ele vem desde jovens, né, que trabalham e que não querem, na verdade... tem esse perfil dinâmico, né? Tá sempre ali Isso em é contato. bom, né? Imagino que pro professor ter essa gama de perfis é bom, né? E assim, Você troca experiências. eu falo muito que o EAD, ele estimula muito a pesquisa, né? Então, o aluno, ele sai fera na pesquisa. Importante, gente. Tá bom? E depois pro estágio você vai estar mais fera ainda, né? E o estágio pode me esperar, que eu vou estar lá. Professora, eu agradeço demais sua participação. Obrigada por tirar as nossas dúvidas, levar de uma maneira leve, tranquila esse assunto que é importante, Sim. né? Falando desse curso tão importante aqui da nossa instituição, né? Que é o curso de Serviço Social, tá? Da Unifacamp. Havendo qualquer dúvida, acesse o site unifacamp.edu.br. O QR Code já está na tela. Obrigada, professora. Gratidão, viu? Gratidão, Muito obrigada para você também, né? Para toda a sua equipe. A Adorei. gente aqui é como vocês, sozinho nada somos, entendeu? Sim, sim. Sozinho nada somos. A equipe é tudo, né? Equipe é tudo, equipe é Isso tudo. mesmo. E um beijo aí para todos vocês que estão nos assistindo, dando joinha, compartilhando. Compartilha esse vídeo, gente. As pessoas compartilham tantas coisas, nada com nada nas redes sociais, né? No grupo lá do WhatsApp. Sim. Compartilha esse conteúdo, manda lá para aquela pessoa da sua família, para aquele seu amigo, colega, parente que tá querendo cursar, né, serviço social, ou que já está na área, enfim, manda lá, manda para todo mundo, manda para geral, independente se quer, se não quer, manda para todo mundo, tá bom? Isso mesmo, pessoal. Fortaleça aí o conhecimento, dá força aí no canal, que a gente precisa da sua força, tá bom, gente? Brigadão, valeu demais, estamos nas principais plataformas de áudio, Deezer, Google Podcasts e Spotify também, então nos ouça lá, a informação chega, independente do dia, do horário, do local, tá bom? Ela chega até você. Obrigada demais pela sua companhia, mais uma vez, gratidão, professora, obrigada, Boa tarde, viu? foi uma honra. Boa tarde, a honra nossa, tchau, tchau, até o tchau. próximo episódio.